Muito bem, vamos então continuar nessa parte 2 do primeiro módulo, que é tributo. Já vimos que são 5 espécies tributárias, vimos a definição de tributo e as 5 espécies tributárias, taxas, impostos, contribuições de melhoria, contribuições para fiscais e empréstimos compulsórios. Estamos estudando as taxas. E vimos que a Constituição, bem como o CTN, proíbe que as taxas tenham como base de cálculo a base de cálculo que já serve para impostos. Vimos no final da parte 1 esse detalhe. Então, chamei a atenção que uma taxa não pode ter como fato gerador o valor do serviço prestado, porque já é fato gerador, já é base de cálculo do ISS. Uma taxa não pode ter como base de cálculo o valor do serviço prestado, porque já é base de cálculo do ISS, como base de cálculo o valor da mercadoria, porque já é base de cálculo do ICMS, o valor da renda, porque já é base de cálculo do imposto de renda, e por aí afora, uma proibição prevista tanto no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, quanto no artigo 77, parágrafo único do CTN, conforme nós já observamos. Maravilha. Mas existe um detalhe. Será que a taxa pode ter como base de cálculo um dos elementos que compõem a base de cálculo do imposto? Boa, aí não entendi nada. Aí me explica isso, vamos explicar. Você vai entender, olha só. Qual é a base de cálculo do IPTU municipal? A base de cálculo do IPTU, nós vamos estudá-lo, se você pegar o Código Tributário Nacional, é o valor venal do imóvel. Valor venal é o valor que vale o imóvel. Maravilha. Mas como é que você calcula o valor venal de um imóvel? Você pode pegar a metragem do imóvel e multiplicar pelo valor do metro quadrado daquela região. Porque numa região mais valorizada, um imóvel de 600 metros quadrados vai ter um valor bem maior do que esse mesmo imóvel de 600 metros quadrados numa área menos valorizada. Então, para que você chegue ao valor venal do imóvel, você tem 2 elementos que compõem o valor venal do imóvel. É a metragem do imóvel e o valor do metro quadrado daquela região. São, repito, elementos que compõem a base de cálculo, que é o valor venal do IPTU. Será, e aí eu volto com a pergunta, que uma taxa pode ter como base de cálculo ou a metragem ou o valor do metro quadrado na região, que são elementos que compõem a base de cálculo do valor venal, que é o IPTU, que é a base de cálculo do IPTU? Será que pode? E aí nós vamos ver uma jurisprudência fundamental. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal considera nestes casos. Ok? Muito bem. Então, vamos lá conhecer esse detalhe. Súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente ler a súmula, é lógico, talvez alguns de vocês já saibam, outros não, mas é importante a gente conceituar aqui o que é uma súmula vinculante. O STJ e o STF, tribunais superiores, eles, quando uma decisão ela vai se repetindo sempre no mesmo sentido, eles emitem súmulas sobre aquela matéria. Essas súmulas comuns, elas orientam o juiz singular e os tribunais inferiores orientam a tomar uma decisão no mesmo sentido, porque eles sabem que ao chegar nos tribunais superiores, nas últimas instâncias, STJ e STF, dependendo da matéria, lá essa decisão vai ser tomada dessa forma. Então, as súmulas normais do STJ e mesmo do STF,
elas não obrigam os tribunais inferiores e os juízes inferiores. Eles podem decidir de uma forma contrária à súmula, só que vai chegar nos tribunais, isso vai ser alterado, a decisão dele vai ser alterada para ficar de acordo com a súmula. Maravilha. Agora, existem algumas súmulas, alguns assuntos que o Supremo considera tão fundamentais e tão importantes e tão repetidos, as decisões tão repetidas, que criou-se a súmula vinculante. Esta súmula vinculante obriga os tribunais inferiores e os juízes a decidirem de acordo com aquela súmula, não tem como fugir. Para evitar aquela enxurrada de ações ao STF, ao STJ, então criou-se essa súmula vinculante, fundamental no estudo do direito como um todo, e no direito tributário não poderia ser diferente. Então vamos conhecer a súmula vinculante número 29 do Supremo Tribunal Federal. É constitucional, diz o Supremo, a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, minha gente, isso é fundamental. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 29, considera que não há nenhum impedimento, no exemplo que eu dei, de que uma taxa tenha como base de cálculo o valor da metragem do imóvel ou o valor do metro quadrado daquela região, desde que não haja uma total identidade, que seria o valor venal, que seria a multiplicação da área pelo valor do metro quadrado daquela região. Então, decisão fundamental. As taxas podem ter como fato gerador apenas um dos elementos que compõem a base de cálculo dos impostos, desde que não haja uma total identidade. Então, a taxa não pode ter como base de cálculo o valor venal, porque isso já é base de cálculo do IPTU. Mas pode ter a metragem, que é um dos elementos que compõem o valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. Ok? Maravilha! Mas nós não terminamos com taxa. Vamos ver mais alguns detalhes. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. O artigo 78 traz antes da gente ler, ele traz uma definição jurídica daquilo que eu falei com vocês, que é o poder de polícia, que é o poder que tem a administração de fazer com que sejam respeitados direitos e garantias individuais, as normas relativas à higiene, segurança, comercialização, etc. Então vamos ver, mas é fundamental que vocês conheçam a linguagem jurídica do CTN a respeito disso. Vamos lá. Artigo 78 do CTN considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só, regula a prática de ato ou a abstenção de fato. O que é isso? A prática de ato é o que é obrigado a ser feito, é obrigatório ser feito. E a abstenção de fato é o que não pode ser feito. A taxa regula essas duas coisas. Ok? Então ele regula, por exemplo, a taxa de posturas municipais, regula que não pode ser colocado aqueles balcões de roupa, tal, liquidação no meio da calçada. Certo? Então, por outro lado, uma taxa de poder de polícia, né, com relação às instalações sanitárias, obriga a manter as instalações sanitárias em boas condições, etc. Então, é uma taxa que obriga que algo seja feito ou proíbe que algo seja feito. Em razão de interesse público concernente à segurança, taxa de inspeção sanitária, que eu falei com vocês,
Segurança, taxa de segurança, a higiene, que eu falei, a taxa de inspeção sanitária cobrada dos restaurantes, etc. A ordem aos costumes, a disciplina da produção e do mercado, e continua ainda ao exercício de atividades econômicas dependentes de autorização, concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. Então, em resumo, é o poder que tem a administração de fazer com que sejam respeitados direitos e garantias individuais, normas relativas à higiene, segurança, comercialização, industrialização e por aí afora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.